Olá, amigos, bem-vindos a mais uma aula do nosso programa de saúde mental aqui no YouTube. Hoje nós vamos ministrar a aula 12. O tema que eu escolhi para essa aula é solidão. Essa aula é para você que porventura se sente sozinho, mesmo rodeado ou cercado de pessoas, amigos, familiares, né? Ou que se você realmente se vê sozinho nesse mundo, tá bom? Fique conosco. Aos que não me conhecem, meu nome é Arthur, sou psicoterapeuta clínico, trabalho nas áreas de depressão, ansiedade, compulsões, vícios e pessoas também que porventura sofrem de ideação suicida. Pessoal, esse é um tema muito corriqueiro, né? Esse é um tema muito corriqueiro dos dias atuais. Pode ser que você também passe por algum momento desse na sua vida, ou se você já tenha se sentindo sozinho, né? A solidão, nos dias atuais, já tem uma linha da psicologia contemporânea que estuda, né, a questão da solidão, mesmo quando a pessoa permanece rodeada de pessoas ao seu redor, né? Às vezes a pessoa ela está por ser algo muito subjetivo, né? Por ser um sentimento muito subjetivo, muitas vezes a pessoa ela está ali rodeada de amigos, né, de conhecidos, de colegas, e ainda assim em estágio de solidão. Então eu gostaria que essa aula de hoje fosse mais uma desmistificação desse sentimento que muitas vezes nós nutrimos e que afeta também, né, que está totalmente ligado com depressão, está totalmente ligado com crise existencial, está totalmente ligado com ansiedade e as demais psicopatologias que nós temos aí no DSM-5, né, nos livros psiquiátricos, nos estudos de caso clínico, e nas demais doenças que nós temos da mente humana, perfeito? Então, senhores, a solidão não é apenas a ausência de pessoas, ela é sobretudo a ausência de um tipo específico de presença. Aquela que nos conhece, nos valida e nos permite existir com sentido diante de alguém. É possível estar cercado de pessoas, né? Eu quero que vocês entendam que o tema central da aula é quase gira em torno dessa frase, né? É possível estar cercado de pessoas e ainda assim experimentar um profundo vazio, né? É possível o ser humano na Terra nos dias atuais estar cercado de pessoas, né? Cercado de pessoas, e ainda assim experimentar um profundo vazio. Por que isso acontece, né? Por que isso? Consultórios psiquiátricos, terapêuticos estão lotados disso, A pessoa que às vezes tem fama, dinheiro, reconhecimento, visibilidade, negócio, bem-sucedida financeiramente, do meio artístico, por exemplo, né? Tá sempre rodeada de pessoas que a servem, que trabalham com ela, a pessoa é um popstar, né? Um ídolo, às vezes um cantor muito bem-sucedido, sempre muito cercado de pessoas, e ainda assim, né? Se sentindo sozinho, sentindo um vazio existencial, né? Parecendo que não se dá bem com a própria personalidade, não se dá bem com a própria alma, né? Então isso é algo que acontece nos nossos dias atuais, é um problema da nossa geração, né? É um problema do nosso século. É justamente por isso que a psicologia contemporânea vem apontando com clareza estudos conduzidos por John Cacioppo, da Universidade de Chicago, demonstram que a solidão, né, categorizando a solidão em um aspecto psicológico, ela é uma percepção subjetiva de desconexão social. Olha só. A solidão ela pode ser qualificada como uma percepção subjetiva de desconexão social, ou seja, diz muito ao sujeito, subjetivamente falando, diz respeito muito à pessoa que a está sentindo. Ou seja, não se trata de quantidade
das relações que nós nutrimos, né? A quantidade de pessoas que nós conhecemos, a quantidade de pessoas que nós negociamos, a quantidade de pessoas, né, que um digital influencer tem na sua base de seguidores do Instagram. A solidão não se trata da quantidade de pessoas que te seguem, da quantidade de pessoas que puxam o seu saco, da quantidade de pessoas que te ovacionam, né? A torcida organizada, a quantidade de fãs que uma pessoa tem. Na psicologia contemporânea, nós chegamos cada vez mais perto dessa tese, né? Não se trata da quantidade de relações sociais que você tem, mas sim da qualidade delas, ou mais precisamente, da distância entre o vínculo que se tem e o vínculo que se necessita. Senhores, a geração TikTok, né, a geração Z, a geração TikTok, essa geração de relações cada vez mais, fulano é meu amigo porque eu tenho ele adicionado no Instagram, fulano é meu amigo porque eu tenho o contato dele do WhatsApp, né, fulano é meu conhecido e tal e coisa, né? Essa superficialidade das relações sociais que nós começamos a construir nos dias atuais, talvez é o que tenha levado à solidão da nossa era. Porque as pessoas não conseguem mais ter profundidade nas suas relações, que envolve basicamente, e quase na maioria das vezes, uma relação profunda, uma relação de família, né? Uma relação de familiaridade com aqueles que você nutre afeto, carinho, ou que trabalham com você, ou que estão mais próximos de você. Ouso dizer que é por isso, né, dentre outras questões, que nós temos tantas pessoas hoje cercadas de outras, cercadas de seguidores, cercadas de relacionamentos superficiais e ainda assim com problemas de solidão. E ainda assim se sentindo sozinhas, tristes, né, abatidas. A pessoa às vezes está muito bem, DH, eu falo que é muito a síndrome do boteco, né? A síndrome do boteco, a síndrome do happy hour, a síndrome da boemia, a síndrome da vida boêmia, né? A pessoa, quando ela está numa mesa de bar, cercada de outras pessoas, bebendo e sorrindo, né? E dançando, e naquele ambiente ali propício ao riso fácil, muitas vezes a conversa fiada, né? As prosas de pouca valia, a pessoa está ali, está muito bem, né? A pessoa está muito bem quando ela está entregue ali ao álcool, ao torpor do álcool, à dança e tudo mais. E quando ela chega em casa e deita sua cabeça no travesseiro, muitas vezes, né? Se ela morar sozinha, né? A depender do que essa pessoa já fez na vida dela. Se ela terminou um relacionamento, por exemplo, né? Se tinha uma família constituída com esposa e filhos, ou com esposa e filhos, e por algum motivo da vida deixou-se levar pela profanidade do mundo, né? Pelo que o mundo hoje oferece como profano. Quem é essa pessoa quando ela deita a cabeça no travesseiro, sozinha na sua casa, sozinha no seu quarto? Cara, eu já escutei relatos assim já de pessoas que assim, a grande verdade é que socialmente falando, nós aderimos muitas máscaras, né? O verniz social que a gente se maqueia dele, a máscara que a gente coloca no rosto e o verniz social que a gente pinta quando a gente está em ambientes de festa, convenções, confraternizações e ambientes públicos é muito grande. Você conhece um verdadeiro homem, um verdadeiro ser humano, na hora que ele está deitado sozinho no seu quarto, entregue aos seus próprios pensamentos. Aí você consegue ver, observar e analisar a verdadeira vida íntima de um homem. E a solidão, ela está muito atrelada a isso. Existem muitas pessoas hoje no planeta Terra com muitas posses, muitos bens, muitas riquezas, cercadas de pessoas, e quando desligam ao apagar das luzes, né, com o seu próprio travesseiro, a sua própria cama, sofrem de problemas existenciais, vazios, falta de sentido, falta de propósito na vida, de maneira que isso perturba muito
o bem viver, né, e a saúde mental da pessoa. Inclusive, se eu falo direto com você, você é uma pessoa dessa, saiba que os nossos agendamentos das nossas consultas psicoterapêuticas, o número fica sempre embaixo de todos os nossos vídeos, tá? Mande uma mensagem para a nossa equipe, nos procure se você sofre também desse mal e vamos agendar a sua consulta, perfeito? Então, senhores, essa dor, quando persistente, deixa de ser apenas uma dor emocional, né? E passa a se manifestar também no corpo. Pode ser que a gente tenha também sintomas físicos, né? Para quem aí se entrega a essas dores, né? De vazio existencial, de se sentir sozinho, de se sentir abandonado, né? Pesquisas publicadas em revistas como a Perspectiva Psicológica da Ciência indica que a solidão crônica está associada ao aumento de cortisol. Ó, agora já vamos falar de sintomas físicos DH. Solidão está extremamente ligada ao aumento de cortisol, o hormônio do estresse, né? Ao hormônio que, quando elevado em altas taxas, inibe a produção da sua testosterona, inibe a produção do seu estradiol, inibe a produção do GABA, né, dos hormônios que te ajudam a dormir, que te ajudam a equilibrar, né, a ter uma regulação emocional, hormonal melhor do seu organismo. Cortisol alto é sempre sinal de um problema, né, de sono, um problema de estresse, problema de vazio existencial, né? Então piora a qualidade do sono e até processos inflamatórios. Um corpo também com cortisol alto é um corpo também com a proteína C reativa, o PCR e tudo mais alto. Agora eu estou estudando DH, voltei a estudar algumas questões físicas, a galera vai começar a falar, o cara tá falando até de medicina endócrina aqui agora, né? Pluralidade do conhecimento, né, senhores? Não é porque eu não sou médico que eu não posso entender como é que funciona o eixo hormonal e o sistema endócrino e metabólico do corpo humano, né? Muito pelo contrário, é até interessante que pessoas que estudam a mente e profissionais da saúde mental também saibam as reações físicas que uma mente doente traz para o indivíduo. Não para só na mente, uma mente adoecida adoece o corpo, isso é óbvio, né? Isso nos dias de hoje para mim é tão cristalino quanto um copo de água pura, né? Sua mente adoece, seu corpo vai junto. Isso tá intrinsecamente ligado. Tem como a gente falar de um corpo saudável sem uma mente saudável, né? E vice-versa também. Tem como a gente falar de uma mente muitas vezes saudável sem um corpo ali minimamente que você nutra um mínimo percentual de saúde dele, né? Um corpo ali desinflamado, um corpo sem excessos, né? E tudo mais. As taxas hormonais e as taxas de vitamina todas padronizadas, né? O corpo responde ao isolamento como se estivesse em ameaça constante. A solidão, portanto, não é apenas um estado de espírito. Ela é uma condição que muitas vezes atravessa o organismo físico inteiro. Do ponto de vista filosófico, senhores, a solidão nunca foi ignorada. Talvez eu gostaria de falar de solidão mais de um ponto de vista filosófico mesmo, porque se você consegue aproveitar bem as noites de solidão entre você e seu travesseiro, né? E você consegue utilizar dele como um aliado, você consegue pensar muita coisa a respeito da vida, DH. Eu me lembro que eu passei por esse momento na minha vida, quando eu tinha por volta dos meus 17 anos, eu ainda não tinha entrado na faculdade, e eu estava em uma transição de momento da minha vida, ou seja, né? Eu era um jovem, um adolescente, um pré/adolescente ali entrando na fase adulta, e eu me vi perdido em algumas escolhas que tangia muito a questão amizades, ambiência, com quem que eu quero estar, né? Será que eu queria estar, por exemplo, com aqueles amigos do passado que enchiam o cu de cachaça, enchiam a cara de cachaça, e perdiam noites e noites em boates, por exemplo, e dirigiam embriagados, né? Faziam esse trânsito ali daqui para uma cidade vizinha embriagado e tal. E eu me vi aos 17 anos de idade não querendo mais fazer parte desse grupo. Então, abandonei alguns amigos mesmo, né? Abandonei algumas companhias
E naquele momento que eu abandonei algumas companhias, eu me vi muito sozinho. Eu falei, cara, tá, beleza. E agora eu não tenho mais aquelas companhias que gostam de se embriagar, que gostam de balada, que gostam de dirigir embriagados e tudo mais. E agora, quem eu tenho, né? Então eu passei ali uma fase da minha vida ali de uns 2, 3 anos meio mergulhado nessa questão de cumpra as minhas tarefas sociais, cuidava do meu corpo também, né? E já ia para academia aos 17 anos e tudo mais. Fazia uma coisinha ou outra, mas na hora que eu chegava em casa assim e ao apagar das luzes, eu ficava muito inebriado nessa questão da solidão. Por incrível que pareça, foram os melhores anos da minha vida, principalmente relacionado a isso aqui, ó, a leitura. Porque para me sentir menos sozinho, eu começava a ler. E aí eu percebia que o estágio de leitura era um estágio de contemplação que eu conseguia ter um prazer e um certo deleite com a minha própria presença. Olha só, a minha própria presença não começou a me incomodar mais. A minha própria presença começou a ser motivo de felicidade, porque eu pensava, nossa, eu ficava doidinho para ter 1 horinha, 2 horinhas sozinho no meu quarto para que eu pudesse abrir um livro e estudar. Então, o que era antes uma solidão amargurada, né, pensando, nossa, mas quem que será que vai me mandar mensagem? Estou conversando com quem e tal, começou a se tornar, para mim, um profundo momento de reflexão íntima comigo mesmo, através do estudo. Então, eu lia, né, estudava, comecei a muitos hábitos autodidatas já, nos meus 16, 17 anos, quando eu resolvi, né, sair de uma vida ali boêmia, né, uma idade muito nova, querendo entrar numa vida que eu sabia que eu ia ter consequências que eu não gostaria dela no futuro, né? Talvez se eu tivesse me entregado a essa vida com 17 anos, hoje eu não estaria aqui gravando conteúdo sobre saúde mental. A nossa vida é feita de escolhas, evidentemente. Quanto mais cedo você reconhece o peso das suas escolhas, mais cedo você consegue dirigir o seu futuro, né? Mais cedo você consegue ali girar o seu destino para onde você quer que ele vá. Então isso é algo muito interessante, né? Filosoficamente falando, a solidão ela nunca foi ignorada ao longo das eras. Geralmente é a gente que ignora, né? Se você quiser estudar a solidão do ponto de vista de Nietzsche, né? O Bukowski também, que é depressivo pra caramba, né? E se você quiser se entregar aquelas leituras de um cara que gosta de falar de solidão fumando charuto, bebendo uísque, você vai ler Bukowski, né? Pode ler Nietzsche, você pode ler você pode ler Viktor Frankl, que aí eu já acho que é uma escolha muito melhor. A logoterapia e o sentido existencial do Frankl. Aí você vai ler coisa de qualidade, né? E centenas de outros autores que eu não consigo me lembrar agora, que você consegue estudar de um ponto de vista, né? A solidão de um ponto de vista filosófico mesmo. Então, a solidão sempre foi reconhecida como parte inevitável da experiência humana. Arthur Schopenhauer, eu estava tentando lembrar do nome dele. A vida é uma constante angústia pelo ter e o tédio de possuir, né? O ser humano está sempre num ciclo de ânsia de ter, né? Angustiado, ansioso por conquistar algo, e naquele momento que conquista é inundado pelo tédio de possuir aquilo que ele tanto desejava conquistar. Essa frase é uma frase épica, né? A vida é uma constante é uma inconstante, na verdade, né? Entre a angústia e o anseio de ter, de conquistar, e logo depois o tédio de possuir. O ser humano ele fica aí, né? ele fica nesse loop, enquanto ele não consegue entender que a sua vida ela é nutrida de muito mais propósito existencial do que só a matéria, né? Só você comprar e agora que eu tenho, eu já não tenho a ânsia de ter isso, mas agora eu tenho tédio, né? Conquistei, tediei, né? Vida fica tedioso, né? Então, Arthur Schopenhauer, senhores, afirmava que quanto maior a consciência de um indivíduo, maior também sua tendência à solidão. Não por superioridade,
mas por uma incapacidade crescente de se satisfazer com superficialidade, senhores. Então, é uma mega frase de um filósofo que tem todo o meu respeito e ainda de bônus é meu xará, né? Arthur Schopenhauer. Muitas pessoas, acredito que eu faça até parte desse grupo de pessoas aqui, porque quando eu ampliei o meu estágio de consciência, veja bem, quanto maior o estágio de consciência do indivíduo, maior também a sua tendência à solidão, porque aquele indivíduo já não se satisfaz com o que? Superficialidades. E o que é muitas vezes superficialidade, senhores? É o bar, entendeu? É a mesa de bar todo dia, é a vida boêmia, são os relacionamentos, né? Os multirrelacionamentos, o poli, né? O relacionamento poliafetivo, DH, como é que é? Hoje em dia tem um termo. Hã? Poligamia, né? A poligamia, o relacionamento poliafetivo. A pessoa fala, não, mas eu me relaciono com várias mulheres porque eu amo todas elas, né? Cara, assim, são idealizações filosóficas muitas vezes que, se vocês forem ver, na Grécia Antiga, já existiam alguns pensadores que faziam essas reflexões, né, de poliamor, né? Ai, mas eu amo muito todas as mulheres, é por isso que eu quero ter 500 namoradas, né? Por isso que eu quero ter uma esposa e 20 amantes. Cara, é assim, a evolução do homem, né? Aqui não é o Arthur que tá te falando se isso é certo ou errado. Você é senhor do seu próprio destino, você faz o que você quiser da sua vida. Aí eu já quero deixar isso bem claro aqui, né? Longe de mim querer cagar regra e falar o que você tem que fazer da sua vida, mas o meu papel também é te mostrar, né? Te mostrar através dos anais da história que muitos povos e muitos povos e muitas, não é gerações, não, tentaram levar a poligamia como algo saudável para a própria nação, né? E veja no que acabou. Há alguns estudos que falam que Roma foi afundada na própria perversão dos bons costumes, né? Roma se afundou, mesmo o Império Romano, a águia do Império Romano se afundou por causa, literalmente, dos bacanais, né? Das orgias generalizadas do Império Romano. E aí foi acabando com alguns princípios, né? O exército foi se entregando demais à profanação, né? Esses hábitos difíceis, e o Império Romano foi sendo atacado cada vez mais atacado e acabou ruindo, né? Então, não é o Arthur que está te falando que isso é errado, mas é analisando a história desde Grécia, a Roma Antiga, a Grécia, Atenas e tudo mais, se você for vendo as correntes de pensamento que mais deram certo, de pessoas mais bem equilibradas, ou seja, de filósofos que não terminaram o fim de seus dias com a corda amarrada no pescoço, entendeu? Ou bebendo cicuta, se envenenando, ou morrendo afogado num rio, foram aqueles que defendiam, né, o equilíbrio do ser. A solidão, ela é um processo que rejeita muitas vezes a superficialidade. A pessoa muitas vezes ela prefere, né? Ela prefere encarar, se você encarar a sua tristeza, o seu vazio, o seu contato exclusivo com você mesmo de um ponto de vista filosófico, talvez é porque sua alma já está cansada de tanta superficialidade, né? De tanta amizade falsa, de amizade boêmia, de amizade que está com você só quando você tem algo a proporcionar para ela, quando seu dinheiro acaba, ou quando você está numa profunda lona, né? Você vê seus amigos, né? Aqueles amigos ali se esvairindo igual fumaça no meio e se esvaindo igual a neblina no meio de uma luz de sol, né? De um feixe de sol, ó. A galera some. Não são relações superficiais, senhores. Solidão, muitas vezes, ela vem na contrarresposta de uma mente que já expandiu o seu estágio de consciência
e não aceita mais, né, se satisfazer com superficialidades, com coisas de baixo valor para a nossa alma, né? Já Soren Kierkegaard compreendia a solidão como condição estrutural de existência. Segundo ele, o homem está, em uma última instância, sozinho diante de suas escolhas, de sua liberdade e de sua responsabilidade. Há, portanto, uma solidão que não pode ser evitada, E ela faz parte do próprio fato da sua existência. Então, talvez, DH, a solidão que muitos clamam e muitos têm dor de conviver, talvez seja o processo natural fadado a cada homem do processo de conviver consigo mesmo. Penso o quanto é difícil muitas vezes você conviver consigo mesmo. Eu fico pensando em muitas pessoas que são extrovertidas demais, porque às vezes eu, por natureza, eu sempre fui um introspectivo. Então, senhores, muitas vezes esse processo íntimo que a alma, né, que a nossa alma se vê, às vezes num processo de lidar consigo mesmo, tem algumas pessoas que têm essa profunda dificuldade de enfrentá-la, porque talvez nunca tenham meditado sobre a própria existência e nunca tenham permitido esse autoencontro, essa autorreflexão consigo mesmo. Como eu falava anteriormente, DH, existem muitas pessoas, eu sempre fui um cara muito introvertido, né, introspectivo. Então, assim, cara, eu acho que para mim, na verdade, é muito difícil a questão da socialização. Tem dias, às vezes, que eu tenho que me relacionar, evidentemente, né, no trabalho, nos diversos trabalhos que a gente se propõe, e eu confesso para vocês que tem dia que eu sinto um profundo desgaste emocional mesmo pela quantidade de relacionamentos, de superficialidades que a gente tem que atender ali, né, de convenções sociais. Então, uma pessoa que é extrovertida muitas vezes, talvez ela tenha até mais facilidade de lidar com isso, ela até goste mais. Eu vou falar a verdade para vocês, 2 horas por dia sozinho para mim é um verdadeiro deleite, né? Eu tenho um verdadeiro deleite em ter pelo menos 2 horas sozinho aqui no escritório, com meus livros, com as minhas próprias ideias, pensando sobre o futuro da humanidade, por exemplo, né? Tentando traçar alguns panoramas na minha própria mente sobre para onde que a humanidade caminha, para onde que o nosso país caminha. Muita coisa eu nem divulgo, né? Eu guardo só para mim. Vocês veem que a vida do intelectual é uma vida mais solitária, né? Pessoa que se diz intelectual, autodidata, estudiosa, principalmente das dores do comportamento humano e que deseja se tornar um sábio, que é o meu anseio, né? Eu busco por sabedoria, eu não busco só por riqueza, né? Por posse, por poder. Eu busco por sabedoria. Você vê que a vida de um sábio, muitas vezes, ela é uma vida, ou de uma pessoa que está no caminho da sabedoria, ela é uma vida que necessariamente você tem que aprender a ficar alguns momentos do seu dia, ou grande parte deles, em solidão mesmo. Tem que aprender a entrar em um estágio ali de profunda conexão, diria, com a espiritualidade, com a sua própria alma, né? Conexão com os mistérios que envolvem essa vida terrena, para que você possa nutrir algum aspecto ali de autoconhecimento também, né? De tal maneira que estar sozinho, se você sabe utilizar essa ferramenta como ferramenta de autoevolução, não começa a se tornar um fardo, né? Essa solidão, muitas vezes, ela vai se tornar um fardo para você quando você ainda está saindo daquele estágio de superficialidade e você, porventura, gostava de ser muito bajulado, né? Gostava de ter muito amigo paparicano e gente te paparicando, elogiando sua roupa, elogiando seu cabelo, elogiando sua conta bancária, sempre querendo alguma coisa em troca, né? Então, hoje eu vejo isso, DH, eu vou falar bem a verdade para você, cara, eu tenho um certo incômodo se a pessoa começa a me paparicar demais, sabe? Eu me sinto extremamente incomodado, assim. Eu odeio puxa-saquismo.
Quando é um elogio sincero, um elogio às vezes assim, eu agradeço demais, eu acho bacana, eu acho que... mas eu fico até desconcertado muitas vezes, né? Eu acho que eu não sei reagir muito a elogios. Às vezes as pessoas agradecem um trem assim, eu não sei nem muito bem o que eu falo, se agradece e tal, mas você fica meio assim. Mas eu tenho um profundo asco mesmo de paparicagem, né? Pessoa que quer trazer, não sei, né? Talvez seja, não sei. Eu acredito que tem pessoas que se não tiver se não estiverem sendo paparicadas, a pessoa fica até triste, né? A pessoa ali tem um cargo ali executivo ali, se não tiver uma pessoa servindo um cafezinho para ela, pegando uma coisa, trazendo outra, levando outra pessoa, a pessoa não consegue nem viver, né? Ela se sente menos importante porque não tem ninguém olhando para ela e paparicando ela. Tô falando isso nesse momento aqui, tô lembrando da quantidade de pessoas que eu conheço na vida que são exatamente assim como eu narrei, né? Eu tenho um pouco de dó, acho que eu tenho até um pouco de pena por pensar o quão pode ser vazio a situação de uma pessoa na Terra e o quão pode ser até mesmo medíocre mesmo, né? A existência de uma pessoa que só se sente feliz se estiver sendo bajulada, né? Uma pessoa aí que gosta de estar rodeada de bajuladores, né? Só tem algo a dizer, que é exatamente a mesma tese que Arthur Schopenhauer afirma, né? Quanto maior o estágio de consciência de um indivíduo, maior a sua tendência à solidão, não por superioridade, mas por uma incapacidade crescente de se satisfazer com superficialidades. Então, quanto mais você evolui, menos você se satisfaz com superficialidades. Menos você se satisfaz com aqueles assuntos medíocres, né? Aqueles assuntos ali de beira de parede que fala da vida dos outros, que inveja a vida dos outros, que fala mal da vida dos outros, que critica a vida dos outros, né? Quanto mais você é você expande o seu estado de consciência, menos você se satisfaz com rapinagem, né? Com bajulações e com rapinagem. Então, filosoficamente falando, eu diria, né? Tá se sentindo sozinho? Não, agradeça. Sinta que triste você deveria estar se você estivesse se sentindo preenchido com as superficialidades da vida. Triste você deveria estar se você estivesse se sentindo preenchido, satisfeito, muitas vezes com as superficialidades da vida, né? Com a conversa fiada, com aquela conversa que só fala mal da vida da outra pessoa, que só critica a vida alheia, né? Rádio peão, pessoa que sabe da vida de todo mundo, né? Sai falando da vida de todo mundo, rádio fuxico, e vai e fala, e acompanha TikTok, sabe da vida de 300 famosos. Gente, se eu souber o nome de uns 4 famosos, DH é muito, e ainda assim é para estudo de caso, né? Ainda assim é para estudo de asepsia mental mesmo, do que essas pessoas estão fazendo das suas vidas para estarem no atual estágio de dor emocional que elas se encontram, por exemplo, né? Aqui também, senhores, reside um ponto crucial. A solidão pode ser tanto um espaço quanto uma prisão. Quando bem atravessada, ela se transforma em um terreno fértil para o autoconhecimento. Já diriam os bons filósofos, né? Conhece-te a ti mesmo, que é uma verdadeira receita de paz na sua mente, né? Conhece-te a ti mesmo, conhece suas próprias imperfeições, conhece as coisas que você tem que melhorar, conheça os seus pontos fracos, conheça os seus pontos fortes, conheça o seu calcanhar de Aquiles, né? Conheça no que você precisa se lapidar para se tornar um ser humano melhor. Isso, com certeza, é uma receita de felicidade, né? Se conheça, né? Busque se autoconhecer, conhece-te a ti mesmo. Então, a solidão, quando bem atravessada, pode ser, sim,
um terreno fértil para a gente plantar o autoconhecimento das nossas almas, para a construção de uma identidade e para a emergência de uma vida mais autêntica. Porém, quando se prolonga sem elaboração, né, quando a pessoa só... Porque a solidão também pode ser uma fuga, DH, né? Ela pode ser um estágio de contemplação, ela pode ser um estágio de contemplação dos próprios pensamentos, mas ela também pode ser uma fuga. Ela pode ser uma fuga social, ela pode ser uma fobia social, ela pode ser um medo de se relacionar com as outras pessoas, né? A pessoa às vezes foi ferida, foi muito bulinada, foi muito xingada na escola, foi muito maltratada, muito judiada emocionalmente. Isso aí, a solidão dela também pode ser uma contra-resposta a uma fobia que ela desenvolveu ao longo da vida derivada de um trauma que ela sofreu na infância. Fobia social. Os casos de fobia social, por exemplo, né? Porém, a solidão, quando ela se prolonga sem elaboração, ela se fecha sobre o indivíduo e se torna um lugar de sofrimento repetitivo mesmo, de sofrimento repetitivo, onde o sujeito deixa de encontrar sentido até mesmo em si. Então aqui, senhores, a gente tem que classificar a solidão filosófica, que foi a primeira que eu abordei, né? Solidão filosófica, para que a gente possa realmente repousar em um estágio de contemplação do nosso sentido existencial, e ela também pode ser uma fuga de relações sociais, que já não é uma solidão tão boa, né? É uma solidão aí muitas vezes recheada de traumas, é uma solidão recheada de fobia social, é uma solidão recheada de falta de perdão, né? É uma solidão recheada aí de falsas crenças, que a pessoa não é boa, né? Que não merece estar presente. É uma fuga, é uma fuga. E eu não posso dizer que nenhuma fuga seja, principalmente a fuga de si mesmo, né? A fuga de enfrentar seus próprios traumas. Eu não posso dizer que uma fuga seja um processo psicológico de libertação. Muitas vezes a fuga é um processo psicológico de aprisionamento, né? A pessoa se vê ali aprisionada nos traumas, nas histórias do passado, nas dificuldades do passado, no que fizeram dela, né, DH? Eu falo assim, ressignificar traumas, gente, é um processo de pessoas corajosas e de pessoas que decidem viver a vida adulta com mais plenitude. Porque imagine você, um adulto com 38 anos de idade, preso em um trauma do que fizeram com ele ou do que falaram que ele era quando ele tinha 12 anos de idade. Meu amigo, já se passaram 26 anos, e você ainda não conseguiu, ou você ainda não teve tempo, ou você continua fugindo de olhar para algo que fizeram com você quando você tinha 12 anos e você permite que os seus fantasmas do passado assolem a sua vida adulta durante 26 anos da sua vida, sabendo que a expectativa média de vida de um ser humano é 70 anos. Ou seja, 1/3 da expectativa média da sua vida foi entregue para um trauma. 1/3 da expectativa média da sua vida foi entregue para um fantasma que talvez você ainda não decidiu enfrentá-lo, confrontá-lo, né? Analisá-lo bem ali onde foi que criou esse brick, essa quebra na sua personalidade, e você passou 26 anos da sua vida sem resolver esse problema. Então não posso dizer que uma fuga pode ser um processo de libertação. Uma fuga geralmente sempre é um aprisionamento mesmo, né? É uma contra-reação instintiva do medo e da dor emocional e psíquica da pessoa de tentar resolver algo que está pendurado ali ainda no passado e que condiciona a pessoa, muitas vezes, a quase todos os hábitos, atitudes e, né, relações que ela tem, que ela nutre nos dias de hoje. Então você pode usar até mesmo da solidão, queridos, você pode usar até mesmo da solidão para fazer essa autoanálise da sua vida, né? Para se perguntar. O ser humano muitas vezes, DH, o ser humano vive na Terra, muitas vezes, em um estado reativo.
que é um estado reativo? Ele só responde a comandos, né? Ele só responde a comandos. Ah, a pessoa me dá um tapa, eu dou outra. A pessoa me passa um dinheiro, eu passo uma mercadoria. A pessoa me passa um negócio, eu faço outra. A pessoa faz um trem comigo, eu faço outra. Isso é um estado de vida de um ser humano reativo. O que é um ser humano reativo? Ele está sempre reagindo a estímulos externos. Ele está sempre reagindo a algo que fazem com ele. A pessoa fala alto com ele, ele devolve. A pessoa buzina no trânsito, ele aponta o dedo do meio para a pessoa. A pessoa buzina com ele no trânsito, ele arranca um revólver, uma .40 para cima, ele arranca um facão debaixo do banco, entendeu? A pessoa xinga ele xinga ela de volta, dá um soco, ele dá outra. É sempre um estágio de reatividade. Dificilmente você encontra pessoas na Terra que vivem em um estado de reflexão. Ou seja, essa pessoa está sempre se permitindo criar linhas de pensamento na cabeça dela a respeito de si mesma. Por que eu sou assim? Por que eu como muito? Por que eu me permito ser preguiçoso? Por que eu me permito roubar as outras pessoas? Por que eu me permito ser infiel? Por que eu me permito ser bagunçado? Por que eu me permito me sabotar? Por que eu me permito ser depressivo? Isso é a diferença. Essas perguntas que nascem muitas vezes na solidão, né? Na contemplação da solidão, é a diferença de uma pessoa que se permite viver um estágio de vida reflexivo para uma pessoa que só vive um estágio de vida reativo. A pessoa nunca pensa em nada. Ela nunca se permite pensar em nada. Ela está sempre reagindo como um autômata, ou às vezes até um reflexo mesmo, ao que as outras pessoas fazem com ela. É uma diferença absurda. E eu ouso dizer que quase 90% dos habitantes do planeta Terra ainda são pessoas puramente reativas. Pessoas que nunca na vida se permitiram pensar no próprio passado, pessoas que nunca se permitiram na vida pensar: por que eu sou assim? Por que eu tenho essa compulsão? Por que quando eu fico triste eu me entrego a uma garrafa de uísque? Por que quando eu fico triste eu me entrego a 5 maços de cigarro? Por que quando me dá ansiedade eu quero fumar uma plantação inteira de maconha? Eu quero me drogar. Por quê? Por quê? Por quê? E aí você começa a ser uma pessoa questionadora. Você deixa de ser uma pessoa meramente instintiva, reativa, e você começa a ser uma pessoa contemplativa, reflexiva. A solidão, filosoficamente falando, ela te ajuda a autoevolução, a melhora do seu autoconhecimento. Nossa, eu sou uma pessoa compulsiva por hábitos alimentares, porque na minha infância aconteceu isso, porque eu nunca falei dos meus problemas, porque ao invés de eu falar dos meus problemas, eu preferia enfiar comida para dentro de mim. Que isso me trazia um certo alívio momentâneo. Então, se eu falo mais sobre meus problemas, eu elimino a necessidade de ingerir mais comida, porque aí eu trato o meu problema de ansiedade falando e refletindo sobre os meus problemas, e não usando a comida como válvula de escape. Olha, vejam bem, reflexões que a gente consegue traçar onde? Na terapia, meus amigos, na terapia. Vocês podem ter certeza que talvez a terapia, mesmo com o papel de um terapeuta presente, de um psicólogo, de alguém que vai te auxiliar nesse percurso da sua mente e da construção do seu autoconhecimento, a terapia também pode ser um processo, pode ser levado como um processo de solidão, né? Porque ali você vai se dar um momento de pensar a respeito das suas escolhas de vida, pensar a respeito do que você tem feito na sua vida ao longo da sua jornada, do seu crescimento biológico. Porque o crescimento biológico é uma coisa, DH. O crescimento biológico, ele é uma coisa. Nascer, passar pela fase da infância, passar pela fase da adolescência, passar pela fase adulta e chegar na fase sênior. É uma coisa o crescimento biológico. O crescimento psicológico de um indivíduo é outra coisa, de tal maneira que tem pessoas que desenvolveram o seu corpo biologicamente e o seu desenvolvimento psicológico ainda está na fase
de um pré-adolescente, meu amigo. Tem muitas pessoas nessa terra que têm 40, 50 anos de idade e ainda vivem comportamento de, se você não fizer isso comigo, eu não falo mais com você. Não tem condição de um trem desse, tá? Eu olho assim, eu falo, cara, filho da puta tem 50 anos de idade, bife. Não, mas fulano não me deu bom dia, também vou dar bom dia pra ele. Olha, ó, fulano passou do meu lado, nem falou comigo hoje. Cara, eu olho assim, eu falo, véi, que isso? Eu estou em frente a um adulto biológico de 50 anos e uma criança psicológica de 16 anos de idade. Não tem condição do tanto que a saúde mental ela é muitas vezes negligenciada por grande parte da população mundial mesmo, e não tem como eu, como psicoterapeuta, um profundo estudioso do comportamento humano, olhar um hábito desse e falar, cara, é uma criança, é uma criança. Aí você tem que ter paciência com esse tipo de pessoa, né? Que aí você tem que pegar na mão dele, você tem que mostrar que ele ainda é uma criança, entendeu? Às vezes o cara é um armário, bicho, o cara é um armário, o cara tem 1,90 de altura, peidando GH, né? Esteroide, anabolizante, o cara tem um braço, meu amigo, o braço do cara tem 60 centímetros de braço, assim, né? Ele fecha o bíceps dele, para aqui, ó, porque aqui ele não consegue fechar, né? Tamanha camada do bíceps do cara. O cara parece uma muralha de músculos e hormônios com a porra do comportamento psicológico de um adolescente de 15 anos de idade. Olha que beleza. Eu olho assim e falo, nossa. Vamos lá, meu amigo, vamos começar pelo começo, né? Vamos resgatar o seu adolescente, né? A criança, psicologicamente falando, onde você parou no seu desenvolvimento emocional, que às vezes o desenvolvimento cognitivo ele avança com o desenvolvimento biológico, mas o desenvolvimento emocional ficou travado ali no adolescente de 15 anos. Aí a nossa tarefa como psicoterapeuta é tentar, com todas as ferramentas, o máximo que eu puder, acelerar o crescimento, né, para ver se o eu adolescente mental acompanha o eu, homem de 50 anos, que parece uma muralha, 1,90 de altura e tem o corpo, né, todo perfeito ali. Aí a gente começa aquela corrida, né? Aquela corrida para tentar equalizar mente e corpo. Porque muitas pessoas, né, senhores, isso aí eu falo com propriedade de causa, muitos humanos ainda nessa terra passam uma profunda desconexão do que são fisicamente e o que são mentalmente. O corpo com 50 anos e a idade biológica de 50 anos e a idade mental, emocional de uma criança de 15 anos de idade, né? Um pré-adolescente ali que ainda não desenvolveu a sua capacidade emocional na vida. Isso é uma atrofia emocional, né? Se eu fosse diagnosticar, né, criar algum termo para isso, eu criaria o termo de atrofia emocional. Seu corpo físico desenvolveu, a sua capacidade a sua capacidade mental ficou só na reatividade. Você ainda não consegue se perguntar, se questionar sobre o porquê das coisas, né? O que fizeram com você. Você não consegue perdoar, você não consegue se libertar de coisas que fizeram com você há 30 anos atrás e você continua uma eterna criança, infanto, juvenil, emocional. Isso é um problema também característico da humanidade. E a solidão, quando bem aproveitada, a solidão, quando bem instruída e quando bem refletida, ela pode te ajudar a deixar de ser um mero adolescente emocional. A solidão, quando bem aproveitada, a solidão, quando bem utilizada, né, esse estágio de autoconhecimento, esse estágio de contemplação das próprias dores, caso feito com responsabilidade, pode tirar você dessa profunda crise de pré-adolescente emocional. Perfeito? Na vida adulta, senhores, a experiência da solidão costuma ser silenciosa. Ela não se apresenta necessariamente como isolamento físico, mas como uma espécie de desconexão interna, tudo aquilo que nós falamos nessa aula, né? Relações tornam-se funcionais, diálogos se tornam rasos,
A rotina vira autômata, se automatiza e pouco a pouco instala-se uma sensação de vazio, difícil de nomear. O indivíduo segue produtivo, cumpre seu papel social, mas internamente pode haver um distanciamento crescente de si mesmo e dos outros. É uma solidão invisível e por isso mesmo perigosa, porque ela não grita. Muitas vezes, né, ela está acomodada. Pessoas que permitem, às vezes, viverem como robôs. A pessoa acorda, escova os dentes, coloca uma roupa, vai para o trabalho, obedece tudo que seu chefe fala, diz para ela fazer, dá um bom dia, conversa uma coisinha ou outra e tal, volta para casa, toma um banho, fica um momentinho na internet e tal, e a pessoa não se permite, né? Não se permite essa contemplação com ela mesma, né? Não se permite traçar planos de vida, não se permite criar melhores hábitos, constituir uma família, ver propósito existencial maior nas coisas, né? Também é uma solidão perigosa, né? Na velhice, senhores, a solidão assume contornos ainda mais delicados, né? Na terceira idade, a solidão ela tem contornos ainda mais delicados. As perdas se tornam mais frequentes. Amigos partem, a gente tem que pensar na morte, que é algo que a gente demora, né, DH? Muitas vezes pensar. O ser humano deixa para pensar na morte quando ele está lá nos seus 70 anos. Você teve 70 anos de vida para você entender filosoficamente sobre o que representa o despedir-se dessa terra. E aí você deixa para pensar nela quando? Com 70 anos de idade. Olha só que buraco, que lacuna existencial que a gente pode se permitir viver, né? Amigos partem, papéis sociais se dissolvem, o corpo já não responde como era antes e junto disso surge uma pergunta silenciosa que atravessa muitos idosos. Ainda há um lugar para mim no mundo? Estudos publicados pelo jornal, não sei a tradução disso aqui, Journal of Aging and Health, mostram que a solidão em idosos está associada ao aumento da mortalidade, independentemente das condições físicas. Isso revela algo profundo. O ser humano não adoece apenas por falta de saúde, mas também por falta de vínculos emocionais. É pesado, né, DH? Você vê que, às vezes, na terceira idade, o corpo físico do idoso definha por falta de vínculos emocionais. Só que isso aqui também tem que ser muito bem repensado, DH, para que a gente não julgue a solidão da terceira idade como algo muitas vezes isolado. Por exemplo, quem eu fui para os meus filhos, né? Isso é algo que me abala profundamente hoje, aos 31 anos de idade. Quem eu sou para o meu filho? Será que eu estou criando, né? Será que eu estou dando amor de tal maneira que o meu filho deseje retribuir o amor que eu dou para ele hoje na minha velhice, ou seja, que ele cuide de mim na velhice? Ou será que eu estou criando somente uma pessoa que vai tacar o foda-se para mim no futuro? Vai me enfiar no asilo e vai querer que eu morra ali mesmo e tal. Que isso tudo, muitas vezes, né? Não quero generalizar a terceira idade hora nenhuma, mas você tem muito pai que foi um pai ruim, né, bicho? Você não deu amor pro seu filho. Muito pelo contrário, você abandonou o seu filho, né? Você deixou seu filho ali muitas vezes abandonado, saiu para comprar cigarro, não voltou mais. O que você espera que seu filho faça com você na fase adulta? Você espera que ele te traga para morar com ele, né? Que ele faça seu almoço, que ele faça suas refeições? Ou você não espera instintivamente que ele te abandone, igualmente você fez com ele quando ele era criança? Né? Então, aqui abre-se, né, na terceira idade, e nos relatos que eu já ouvi de muitos idosos em asilos e tal, aqui abre-se uma janela de reflexão. Você está plantando, o que você está plantando para você colher no futuro, né? Porque isso é uma coisa também, DH, que muitos homens, né? Aqui eu falo mais propriamente do sexo masculino mesmo. Muitos homens, eles não se importam com essas reflexões. Ah, vou jogar fim no mundo aí, depois ele se cria sozinho e tal. Você esquece muitas vezes que você vai ser idoso, né?
que seus filhos poderiam ser a sua permanência na Terra e talvez até uma representação de uma terceira idade mais tranquila, né? E às vezes o que você vai ganhar mesmo abandonando seus filhos é um belo de um asilo, né? É um belo de um ninguém vem mais te visitar. Talvez isso tenha suas profundas mágoas, né? Já vi muito senhorzinho de idade chorando, amargurado, às vezes arrependido por algumas atitudes que tomou ali quando tinha a fase da vida adulta, de tal maneira, meus amigos, que um asilo pode ser uma profunda fonte de reflexão para você que tem 30 anos, para que você tome decisões melhores na vida, né? Não quero generalizar de hora nenhuma, porque tem muitos filhos que são ingratos também, né? Tem muitos filhos que receberam amor, carinho, e na hora de devolver isso para os pais, preferem despejar eles em qualquer asilo e se ver livre deles para que eles possam viver a sua vida, né? A flor da sua idade de maneira melhor. Mas em um asilo você vai escutar a história sempre dos dois jeitos. De pais que foram bons pais e receberam ingratidão como troca, e de pais também que foram maus pais, porque os velhinhos eles assumem, né? Tem muitos velhinhos também que no trocar de ideias com eles assumem que não foram lá bons maridos, não foram bons pais e que arrependem profundamente, né? Por ninguém irem visitá-los naquele momento que ele se entrega, que ele está em um asilo, né? Então, a dor da solidão, em uma última instância, está ligada a uma necessidade fundamental, a de ser visto. O ser humano precisa sentir que sua existência encontra eco no outro, né? Que a gente também toca as outras almas. Quando isso não acontece, surge uma espécie de vazio ontológico, uma sensação de que a própria existência perde densidade. É como se sem testemunho a vida se tornasse menos real. E é por isso que a solidão fere tão profundamente. Ela atinge não apenas o emocional, mas a própria percepção da existência humana. Olha só que profundo, hein? Um vazio ontológico. Um vazio ontológico. No entanto, é importante estabelecer uma distinção essencial. Existe aqui uma diferença entre solidão e solitude. Aí esse termo aqui eu acho até meio brega, viu, DH? Ai, solitude, né? Esse termo aqui eu vejo ele sendo muito utilizado por mulheres, às vezes, né? Mulher ali que era ali nos seus 30, 40 anos, né? Principalmente quando a gente vai rolando no Instagram, né? Aí vivendo a minha solitude, estou na minha solitude. Tudo bem, né? O que dizer, né, de uma geração de homens profundamente cafajestes, DH, né, que querem aí mulheres só para o seu deleite, o seu prazer sexual, e isso acaba mesmo, né, causando transtornos psicológicos na cabeça de várias meninas, mulheres, né, a tal ponto que a menina ou que a mulher ali, ela aproveite a sua solitude, né. Mas vamos lá. Vamos ver o que a aula nos traz. A solidão é a dor da ausência de conexão. A solitude, por outro lado, é a capacidade de estar só sem sofrimento. Pô, concordo, acho bacana. Acho que é porque o termo foi muito utilizado, mesmo que caiu no senso comum e eu não gosto, né? Mas eu concordo, acho legal. A solitude não é um problema, ela é inclusive uma conquista. Pode ser uma conquista. Ela indica que o indivíduo desenvolveu um vínculo interno suficientemente forte para sustentar a sua própria companhia. Bacana. O objetivo terapêutico, portanto, não é eliminar o estar só, mas transformar a solidão em solitude. Então quer dizer, então, DH, que os momentos que eu estou aqui 2 horas no meu escritório, imerso nos meus livros, então eu estou em um momento de solitude, então? Não gosto desse termo não, cara. Esse termo é bem miserável mesmo, né? Não sei se a sociedade nos dias atuais usa isso, mas eu continuarei não utilizando. Acho que eu prefiro usar uma solidão bem guiada, né? Uma solidão bem aproveitada nos moldes que a gente pode utilizar nos dias de hoje, perfeito? Mas se você é mulher aí, você gosta de postar uma foto, eu tenho até
Eu vejo, DH, no Instagram até o estilo das fotos que as mulheres postam, né? É uma panqueca, que é um pratinho com uma panqueca, umas fatias de melão e tal. Café da manhã na minha solitude. Aí à noite é uma taça de vinho. À noite é uma tacinha de vinho assim no sofá. Aí na televisão tem Café com Deus Pai, ou tem. Não, Café com Deus Pai é na manhã, né? Café com Deus Pai é de manhã. E de noite tem às vezes uma palestra do Thiago Brunet. Eu acho muito bacana o Thiago Brunet, inclusive, né? Eu falo assim só, eu tô rindo só porque é bem estereotipado, né? Aí uma tacinha de vinho assim, uma meia taça de vinho, escutando uma palestra do Thiago Brunet, vivendo a minha solitude. O que acontece muitas vezes com mulher dessa é que ela se relacionou com um cafajeste que fudeu o psicológico dela, né? Igual aquele negócio, dano físico 0%, dano psicológico 9.999%. O cara conseguiu acabar com o emocional que aquela mulher tinha, de tal maneira que uma mulher que se encontra no nível desse, ela se encontra até traumatizada. A mulher tem até medo de se relacionar com outro homem, por medo mesmo, né, de pensar o que vem pela frente, né? A pessoa fala, nossa, o relacionamento me deixou em frangalhos. O que será que vem pela frente? Será que não é melhor eu ficar sozinha do que encontrar outro traste para repetir a mesma coisa comigo do que fez no relacionamento anterior? E eu falo que você, né, está terrivelmente correta. Ainda mais nos dias de hoje, você está coberta de razão. Então, às vezes é melhor mesmo que você permaneça sozinho se você não encontrar alguém à altura da sua índole, do seu caráter, do que se entregar para qualquer babaca mesmo aí que vai, né, vai te fazer sofrer o mesmo processo, né? Dano físico 0%, dano psicológico 9.999%, né? Complexo. É importante, então, queridos, reconhecer uma verdade difícil. Nem toda solidão vai ser eliminada da sua vida, né? Existe uma dimensão da solidão que é estrutural à condição humana, que foi essa solidão, né, filosófica que nós estudamos na aula de hoje. Sempre haverá um ponto em que o indivíduo estará sozinho diante de si mesmo, diante de suas escolhas e diante de sua finitude existencial. Mas há uma diferença essencial entre uma solidão que esvazia e uma solidão que aprofunda. Totalmente diferente. Uma solidão filosófica e uma fuga de relações sociais, né? Uma solidão de fuga mesmo da sociedade. A primeira paralisa. A solidão da fuga existencial, ela paralisa. E a solidão filosófica, ela te transforma. Conhece-te a ti mesmo, ela te transforma em um ser humano melhor, né? Ela te transforma, ela te dá ferramentas para conviver melhor com os outros, para conviver melhor consigo mesmo. Essa realmente, ela é uma ferramenta de autoaprimoramento da humanidade, né? É uma ferramenta de autoaprimoramento do seu ser. É uma ferramenta de autoanálise e de autoaprimoramento da sua alma, né? Se você está vivendo essa experiência, é importante compreender que a solidão não define quem você é. Ela é um estado e, como todo estado, pode ser transformado. Ela pode ser o fim de um ciclo, mas também pode ser o início de um reencontro com você mesmo, com o outro sim, mas antes disso, com você mesmo, senhores. Espero que essa aula ela tenha alcançado seu coração e ela tenha feito tanto sentido para você quanto faz para mim, porque, né, estudar sobre temas que envolvem o sofrimento da humanidade me transformam em um ser humano muito menos reativo e muito mais reflexivo. Estudando as dores dos outros, estudando a minha própria alma, eu consigo me tornar um verdadeiro sábio, né? E eu, com certeza, eu estou na Terra em busca de sabedoria. Considere essas palavras, né? Se ela fez sentido para você, assista, compartilhe essa aula, curta, deixe seu comentário embaixo se ela fez sentido para você, se você já passou em algum momento ou se você está passando por algum momento assim de qual tipo de solidão da sua vida. Se você precisar de ajuda, de auxílio terapêutico, de apoio emocional, nosso WhatsApp para consultas e agendamentos fica sempre abaixo na descrição desse vídeo, tá? E até a próxima aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Muito bem.